pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Todos nós, desejamos, às vezes indiretamente, às vezes sem saber, mas todos nós desejamos uma vida ordenada, Às vezes a gente para pensar, fala, nossa, eu gostaria de conseguir fazer as coisas na hora, Cada um tem, digamos, o seu ideal, de ordem, mas puxa, eu gostaria de pelo menos terminar bem os meus trabalhos, eu gostaria de não precisar ficar à noite, fazendo, eu gostaria de entregar as coisas que melhor seria, se eu fizesse as coisas, de uma maneira mais ordenada. Tem pessoas que conseguem, mais ou menos, mas acho que isso é um desejo que temos. Mas o mais importante, e às vezes nós não conseguimos, mas E de fato, às vezes a gente pensa, quando para ter ordem, falar, então eu vou organizar a minha agenda, vou fazer uma lista, e é bom que a gente tenha essas coisas. Mas o mais importante na vida, para ter ordem, e é o núcleo da ordem, dessa vida ordenada que nós desejamos lá no fundo, é justamente a hierarquia de vida, é a hierarquia na vida. Quando a gente tem uma hierarquia na nossa cabeça, quando a gente consegue, no fundo, a gente sabe o que é o mais importante, a gente sabe o que é o mais importante e vive esse mais importante, coloca realmente o que as coisas mais importantes na frente, e isso depois se reflete na conduta. Não tem ninguém, especialmente quando a gente quer fazer mais coisas, quando a gente começa a ter mais responsabilidades, que a vida às vezes não... todos nós temos muitas coisas para fazer, às vezes as coisas não funcionam do jeito que a gente quer, Isso, enfim, isso acontece com todo mundo, mas a pessoa ordenada, ela vai levando isso bem, ela vai, digamos, vai realizando os seus projetos, ainda que às vezes vai ter que mudar, não sai exatamente do jeito que queria, mas as coisas vão acontecendo, Vão acontecendo. E o contrário, Talvez a gente possa imaginar, possa se identificar, com o contrário da pessoa desordenada, ela acaba tendo uma insistência mais ou menos atropelada. Quer dizer, às vezes são esses permanentes conflitos que nós temos. Nossa, eu teria que terminar isso, mas depois faço outra coisa, ou eu faço uma coisa, mas não estou muito satisfeito, porque parece que eu deixei várias outras para trás. Aquela sensação que eu não consigo dar conta do recado, E aí vem os comentários, que às vezes a gente faz. Nossa, que eu não tenho tempo para isso. Eu gostaria, mas eu não tenho tempo. Porque a minha faculdade é muito exigente, que eu não consigo, que isso me... E aí vem às vezes as ansiedades e tal. Por quê? Porque às vezes não é porque todos nós temos muitas coisas. É até bom ter muitas coisas para fazer e tal, mas o problema, acho que de fundo, é que a gente não tem essa ordem. E essas coisas aí nos afligem e a gente, tem um monte de desejo, a gente não realiza, porque a gente nem começa, e a gente fica um pouco frustrado por causa disso, e parece que a vida vai nos levando,
Tudo isso é falta de ordem. Tem aquele ponto de São José Maria Escrivá que diz assim, né? Ao elogiar um subordinado, alguém comenta: quanto trabalha? E deram-me esta resposta: diga antes, quanto se mexe? Desenvolves uma incansável atividade estéril, quanto te mexes? Não é verdade que às vezes nós temos essa sensação, né? Assim, eu faço um monte de coisas, mas depois é como uma incansável atividade estéril. Às vezes poderia dizer de nós também, né? Quanto te mexes? E às vezes, e o pior ainda, né? Eu me mexo e me canso, né? Mas a minha atividade não é tão eficaz, ou pelo menos, às vezes até estéril, né? Como diz, uma atividade estéril. Agora, por outro lado, nós sabemos que, dizia então, a ordem é essa hierarquia na vida, essa hierarquia na cabeça. E, de certo modo, nesse sentido podemos dizer, quando nós paramos para pensar, com um pouco de reflexão, nós chegamos a tudo. Né? Chegamos a tudo. Às vezes é questão de saber, não, peraí, o que é o mais importante? O que é o essencial? O que eu realmente tenho que fazer? Às vezes pode até custar dizer, não, isso que eu estou assim tão preocupado, isso aqui vai ficar para depois. E é verdade, né, que às vezes a gente deixa, 10 coisas para depois, que a gente não deveria fazer mesmo, a gente deixa para depois, para fazer o importante, e depois passa o tempo, aquelas 10 coisas viram uma só, né? Quer dizer, todo o resto, digamos assim, não era tão importante assim como a gente achava. Jesus Cristo falou isso, digamos, de formas diferentes, mas falou em várias ocasiões. Uma delas, dessa reflexão, desse pensar nas coisas, de fazer o essencial, de ter uma ordem na vida. Uma delas é aquilo que ele criticou, né, dos fariseus. Ele dizia assim, criticava que os fariseus se preocupavam muito, né, se preocupavam em pagar o dízimo da hortelã, da arruda, das outras ervas, e desprezavam a justiça e o amor a Deus, né? Porque de fato, na época de Cristo, as pessoas religiosas tinham várias obrigações, muitas, né? Porque o povo judeu via na lei de Deus, né, uma graça, e eles cumprindo aquela lei era algo que era assim que eles viviam a religião. Então essas leis foram se multiplicando. E Jesus diz, que absurdo, né? Se preocupar com esse dízimo da lei, do dízimo do hortelã, da arruda, e deixa de lado o mais importante. No entanto, disse Jesus disse, é necessário praticar estas coisas. Ele está dizendo, não é para deixar de lado, às vezes, essas coisas assim, muito burocráticas, a gente sempre tem muitas coisas para fazer, não é para deixar de lado. Mas o que importa é não deixar justamente a justiça e o amor de Deus. Ou seja, com ordem, se a gente tem essa hierarquia de valores na vida, na cabeça, então conseguimos fazer tudo, né? Digamos assim, a gente às vezes podemos ter muitas coisas, temos que deixar para depois, temos que deixar para outro dia. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, evidentemente, mas chegamos a tudo o que importa. Por quê? Porque a gente começa pelo mais importante. E qual que é o núcleo desse ter essa hierarquia na vida, o mais importante? Uma coisa só, que pode parecer assim muito teórico, mas a gente vai ver que não, que é extremamente prático. É aprender a colocar Deus em primeiro lugar. De fato, né? Isso, assim, depois na prática, Deus em primeiro lugar.
E no fundo, assim, nós vamos vivendo, digamos assim, essa ordem de Deus. Nós vamos vivendo em harmonia com o mundo, com as coisas. A nossa vida pode ser muito agitada, podemos ter muitas coisas para fazer. Podemos até, cada um tem o seu jeito, né? Tem gente que é mais assim, que vai fazendo as coisas sem... Às vezes outros fazem de uma forma mais lenta, outros demoram mais, outros demoram menos. Temos os nossos defeitos, mas a pessoa ordenada, ela, digamos, a sua vida passa a ser uma sinfonia, né? Com momentos assim mais silenciosos, com momentos mais agitados, né? Com notas graves, notas agudas. A gente pode até ter algumas vezes até a sensação de uma certa desordem, né? Parece que eu não estou, mas as coisas vão sendo realizadas. Por quê? Se conseguimos colocar Deus mesmo, né, no centro das nossas tarefas. É muito interessante, né, que como Jesus Cristo, em muitos momentos, ele... em muitos momentos não, em todos os momentos, todas as horas, Jesus Cristo está falando, no fundo está falando disto, né? Por exemplo, quando Maria, a gente sabe, no começo da sua vida, a sua mãe pediu para que ele fizesse um milagre. E Jesus assim falou: mulher, que era uma forma carinhosa de se dirigir a Maria, né? Mulher, ainda não chegou a minha hora, né? Ainda não chegou a minha hora, né? Falar, então, depois, quando, por exemplo, no final agora da vida, que agora a gente está se preparando para viver a Páscoa, né? Jesus falava para os apóstolos: muitas coisas ainda tenho que dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Ou seja, ainda não chegou a minha hora, vai chegar o meu momento, né? Depois a gente sabe, no caso do milagre, ele muda ali um pouco a hora e faz aquilo que a sua mãe tinha pedido, né? Mas isso no final da vida, ele falou: bom, então agora eu ensinei, mas ainda vocês talvez não tenham entendido, mas depois vai chegar o Espírito Santo, então aí vocês vão entender. Ou seja, que a vida tem essa ordem, né? Ela vai seguindo os seus momentos. Quando a gente coloca Deus, né, no centro da nossa existência, então a gente vai entendendo esses momentos. A gente vai pelo menos dizendo: puxa, eu gostaria, né, que fosse diferente, mas não foi. Então, paciência, agora tem que ter paciência, agora tem que esperar um pouco. Ou, nossa, agora eu acho que Deus está me pedindo isso, então eu vou pôr em prática isso, eu vou levar para frente isso agora, porque é agora o momento, agora é a hora. E assim Jesus foi vivendo. Quer dizer, ele ia para os lugares onde tinha que ir, ele fazia aquilo que tinha que fazer, né? E ele esperava também o momento certo. Quando chegou agora nós vamos meditar, quando chegou o momento da paixão, então ele falou: bom, agora chegou a minha hora. Mas no fundo, essa forma de viver é como eu dizia, ele ia refletindo essa paz, essa ordem própria da eternidade, essa tranquilidade na ordem. Eu vou vivendo as coisas que Deus me pede, que meu Pai Deus pede. E a mesma coisa, né? A gente, como eu dizia, podemos ter até erros e coisas que nós não fazemos bem, mas se colocamos Deus no centro e vamos voltando a esse centro, então a nossa vida vai adquirindo o seu rumo certo, né? E a gente pelo menos vai ter essa alegria, essa tranquilidade na ordem, essa paz de quem está fazendo aquilo que Deus quer, né? Porque Deus vai nos levando mesmo, né? Então essa é a... Agora,
Então, como é que eu faço, né? Porque realmente, que não é fácil também, isso acho que todos nós gostaríamos, né? Estamos aqui, podemos falar agora com Deus, a gente gostaria de ter sempre Deus no centro de tudo. Se eu falasse assim, ó, Deus está em primeiro lugar, eu acho que quase todos vocês, pelo menos, todos aqui iam concordar, não é verdade, isso mesmo, Deus tem que estar em primeiro lugar, Deus é Deus, né? Deus. Só que sabemos também que na prática, isso é uma tarefa, né? Colocar mesmo Deus em primeiro lugar, e para isso a gente faz. Agora teremos o retiro espiritual nessa Semana Santa, é um grande momento, né? Fazer o retiro espiritual, colocar Deus no centro. Temos aqui essas meditações, essas reflexões, que também a gente... Então, é uma tarefa para a vida, é algo que a gente tem que sempre pensar, né? Então, vamos pensar um pouco como que eu posso fazer isto, né? Ou seja, fazer com que Deus se torne mesmo o centro da minha existência, esteja no centro das minhas atividades. Então, em primeiro lugar, é importante ganhar essa capacidade de reflexão. Quer dizer, pensar na nossa vida, pensar no que estamos fazendo, né? Eu sei que tem muita gente que faz isso, tem gente que até por temperamento já faz, mas se a gente não faz, então refletir. E às vezes é um tempo breve, né? Bastaria talvez, por exemplo, no começo do nosso dia, a gente às vezes gastar 2-3 minutos e pensar, bom, hoje o que eu vou fazer? Hoje, o que é importante? E pronto, né? E parar. E depois também, claro, quando a gente está mais agitado, é mais importante ainda. E a gente sabe que às vezes nos custa, né? A gente está agitado e parece que a gente foge de pensar e a gente começa a fazer coisas, né? Começa a fazer coisas uma atrás da outra, sem pensar, porque a gente não quer parar para pensar, mas é justamente esse momento que então, peraí, vou parar, né? Vou parar, justamente quando eu tenho muita coisa para fazer, então é justamente o momento de falar, peraí, calma, uma coisa por vez, né? O que é importante agora que a gente faz. Mas depois, eu dizia, a capacidade de reflexão, mas essa reflexão, seria a segunda ideia, né? Tem que ser diante de Cristo, diante de Deus. Que objetividade quando a gente para pensar na nossa vida diante de Deus. Para pensar na nossa vida aos olhos de Cristo. E aí muitas coisas que talvez a gente achava tão importante, a gente talvez ia... Não, peraí, isso aqui não tem tanta importância assim. Não é verdade que às vezes a gente, por alguma pequena bobagem lá, porque vou comprar o meu computador novo, então a gente às vezes pode gastar, sei lá, um mês pensando nisso, né? Às vezes em função disso a gente fica dando voltas, fala, mas não tem tanta importância assim, né? Ou não é para eu ficar pensando isso agora, porque eu não vou poder decidir agora, vai ter que ser tal daqui 15 dias. E assim a gente vai perdendo a vida, né? Se a gente não para, fala, o que é importante, né? Diante de Deus, isso não é tão importante. E outras coisas que são muito mais importantes. Às vezes por exemplo, o trato que eu tenho, né? O relacionamento que eu tenho agora com esse meu irmão, com essa minha irmã que está passando uma dificuldade especial e que talvez eu tenha me distanciado um pouco. E, enfim, é o irmão, é a irmã, a gente vê todo dia, fala, um dia talvez eu vou conversar direito com ela, e a gente vai tocando o barco, né? E se a gente para pensar diante de Deus, fala, puxa, isso é o mais importante. Isso eu não posso deixar para amanhã, embora às vezes é um tema que algum dia eu vou resolver. E quando a gente faz isso, então a gente começa a enxergar as coisas com objetividade, a gente entende o que é o mais importante. Talvez a gente nem possa até ter medo de pensar, né? Porque, puxa, eu vou ter que resolver esse problema. Mas justamente se colocar diante de Deus é pedir ajuda. Senhor, me ajuda. Eu não estou querendo resolver isso, eu não estou querendo enfrentar esse tema, né? Mas eu peço a tua força. Como aquela história, né? Acho que eu já contei aqui, mas
essa importância de parar para pensar e pensar diante de Deus, né? Do Papa João Paulo II, que ele estava no voo, né? E num avião, né? Ele estava rezando, aí não sei porque, como chegou lá uma mensagem para ele, né? E aí o seu secretário interrompe: Santo Padre, tem um chamado para o senhor, né? E ele fala assim: tá bom, daqui a pouco eu já atendo, né? Então aí passou lá os 10 minutos, ele continuava rezando a sua liturgia das horas. E aí depois: Santo Padre, acho que é um chamado importante, né? Ele falou: só mais um minuto. Aí continuava rezando, né? Aí o Santo Padre, ele perguntou: é urgente? Né? Perguntou para o secretário. Falou: Santo Padre, é urgente. Falou: então eu devo continuar rezando, né? E continuou rezando. É assim, né? De fato, a oração é que a gente vai resolver os problemas. A gente para pensar. Mas aí entra, para quem já faz oração, né? Que eu sei que muitos de vocês já fazem, já tem esse momento para rezar diante de Deus. Perguntar-se: será que eu sei realmente trazer os meus problemas diante de Deus? Pensar nas coisas que às vezes eu estou preocupado, né? Quantas vezes a gente pode acontecer, e acontece, né? Com quem faz oração sempre, a gente vai lá, faz oração, e aí depois volta para as preocupações, e aí começa outra vez se agitar com a mesma preocupação. A gente nem falou com Deus daquilo, né? Então, fazer isso, né? Levar os problemas. E depois, né? Dizia, essa capacidade de reflexão, refletir sobre as coisas que a gente faz, refletir diante de Deus, né? Que a gente pensar diante de Deus nossa atividade, nas coisas que eu tenho que fazer, especialmente quando estamos mais agitados. E depois ajuda muito, né, que a gente tenha esses hábitos de oração ao longo do dia. Às vezes pequenos atos de oração que a gente saiba parar ao longo do dia. Por exemplo, eu vou dizer assim os momentos mais importantes, né? De manhã. Todos nós temos que começar, que o começo do dia tem que ser, os primeiros minutos tem que ser dedicados a Deus, ainda que eu tenha só lá 5 minutos. Ajuda muito fazer uma leitura, a leitura da palavra de Deus, do Novo Testamento, né? Eu começo no dia lendo um pouquinho da Bíblia, com algumas palavras se eu posso dedicar mais tempo também para refletir, fazer essa reflexão diante de Deus que dizia antes, às vezes talvez uns 15 minutos, melhor ainda, mas que sejam 5 minutos de manhã, parar um pouco. Depois, por exemplo, muitas pessoas têm um hábito, e é um hábito muito bom, né, que a gente segue o Santo Padre, o Papa, meio-dia de rezar o Ângelus, né, uma oração. Aliás, amanhã é a festa da Anunciação de Nossa Senhora, né, o dia que ela recebeu o anúncio do anjo, que é justamente 9 meses antes do Natal, 25 de março. A gente lembra isso ao meio-dia, né, esse momento que Nossa Senhora recebe a sua missão, né, de ser mãe de Jesus. Como ajuda a gente parar mesmo, né? Parar. Às vezes essa oração dura menos de 3 minutos, 2 minutos. A gente parar um pouquinho, sei lá, se levantar, se a gente pode, diante de uma imagem de Nossa Senhora, e rezar o Ângelus. E depois a gente volta a trabalhar. Essas paradas são importantes. Depois tem pessoas que rezam Ângelus também no final do dia, mas no final do dia também é um tempo bom para a gente parar um pouco, pensar no que a gente fez no dia. Ajuda muito também fazer todos os dias um pouco de uma leitura espiritual. Aquilo vai alimentando o nosso dia. Que bom é pegar, por exemplo, uma vida de Cristo. Agora a gente está vivendo essas semanas, né, da Paixão de Cristo. Então pegar, ler um pouquinho da Paixão de Cristo, algum livro piedoso. Imagine se todos os dias a gente pega lá aqueles 10 minutos, 15 minutos para entrar naquele livro, naquelas ideias. Pronto, a nossa vida pode ser muito agitada, mas naquele momento eu estou me elevando, né? Estou também adquirindo um conhecimento, uma cultura, algo que vai encher a minha alma, que vai me levar a Deus.
conta que esse escritor, né, ou melhor, esse médico, que foi um médico muito assim, um médico abortista, né, o Bernard Nathanson, que depois teve uma profunda conversão, né, ele tem até um livro que chama Nas Mãos de Deus, que ele conta essa conversão e ele conta que talvez o momento assim que ele já estava um pouco inquieto, que aquilo lá que ele fazia não estava vendo que não estava muito assim e até se questionava, será que Deus mesmo existe? Muitas, né, ele não acreditava em Deus. Ele estava um pouco inquieto e percebeu que um paciente seu rezava. E aí ele perguntou, mas o que você está pedindo? A pessoa rezava, já estava rezando o terço. O que você está pedindo? Ele falou assim, nada em particular. Ele falou assim, então, se não é para pedir, para que serve rezar? Perguntou. Ele falou assim, ele respondeu assim, para muito, recorda-me que não estou só. E aí ele comentou, né, no seu livro, assim, corremos para Deus ou corremos fugindo de Deus? Em qualquer caso, Deus esteve no centro de tudo. Porque naquele momento, ele percebeu que ele se sentia muito só, ele sentia muito uma vida vazia, né? Ele estava, então, de repente, ele escuta aquilo, né? E ele se refugiava no seu trabalho, que além disso era um trabalho, né, assim, péssimo, mas, enfim, ele estava ganhando muito dinheiro e de repente ele escuta, né, aquilo do paciente, recorda-me que não estou só. Então, que bom é se nós colocamos mesmo Deus no centro da nossa vida, né? Que seja o eixo da nossa vida. E para isso, vamos aprender a ganhar essa capacidade de reflexão, de colocar nossas coisas diante de Deus mesmo, né? Pensar diante de Deus e ter essas paradas no dia, que a gente lembre de Deus, que a gente fala. Às vezes são coisas pequenas que eu vou distribuindo, né? Enfim, muitas pessoas têm essa experiência, vocês podem perguntar o que eu posso fazer e assim a gente realmente vai tendo essa ordem que a gente deseja. A nossa vida passa a ser essa sinfonia, onde a gente vê as coisas acontecendo, onde a gente vai vendo que tem uma eficácia, que tem um sentido, porque as coisas que a gente vai fazendo são coisas que Deus vai nos pedindo e as coisas vão a gente vai percebendo, né, que a nossa vida não é uma vida estéril, é uma vida útil, que é uma vida que vai deixando rastro, que vai deixando coisas feitas, coisas boas, né, por amor a Deus. Que façamos esse propósito agora que vamos viver a Semana Santa, né, a partir desse domingo, é um bom momento, né, para se vivermos bem a Semana Santa, de realmente, pode ser até um momento definitivo, né, ou pelo menos de recomeçar a colocar realmente Deus no centro da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.